tudo isso que está sendo dito, né, é importantíssimo, a questão da mobilização, da criação de metas, né, de estabelecimento de o que o comitê, do que os políticos, né, que atuam no comitê podem fazer. E importante para a gente conversar de novo, né, reforçar para alguns que já são membros há bastante tempo do comitê, a história dos instrumentos de gestão, né, como funcionam, onde estão colocados. É importante que a gente tenha, principalmente para os novos, que estão começando agora dentro da política, a gente modele, né, essa questão dos instrumentos e como eles são importantes para a gestão dos recursos hídricos, então, nesse momento. Só para a gente lembrar algumas coisas cronológicas, né, a gestão dos recursos hídricos no Brasil, ela teve uma força muito grande em 34, quando foi instituído esse Código das Águas, que tratava da inter-relação entre as pessoas, né, com relação à água, né? Então, o Código das Águas, ele tinha um peso muito forte para as questões de energia elétrica, e ele estabelecia alguns compromissos entre as pessoas, né, com relação à água, aquela história de que o morador do terreno de baixo deve permitir que o morador do terreno de cima escoe as águas de chuva para dentro do terreno dele e tal, então essas relações. Mas a política dos recursos hídricos, ele já vem de há muito tempo, né, desde da época de Roma, quando os imperadores instituíram aqueles condutos de água em Roma, que sobrevive até hoje. Ali já houve, né, uma política de recursos hídricos que tinha a água publicis, né, que eles chamavam, que era a água que atendia direto ao imperador, a água que ia para os banhos, a água que atendia a casa dos bacanas, lá na época de Roma. Então, essa questão da gestão, desde que o homem se estabeleceu, né, como deixou de ser nômade e parou de andar, ele teve que se preocupar com essa questão da fonte da água. Então, nós já vemos desde lá, e em 70, houve aqui no Brasil, né, uma preocupação muito grande com o controle da poluição, né, e lá em 50, com essa questão da política das águas, que instituiu o Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, e aqui em São Paulo foi criado o DAE, que recebeu as atribuições desse Departamento Nacional, né? Em 83 começaram os seminários internacionais, né? Isso na década de 70 também, mas em 73 houve o em Brasília, né? o seminário internacional. Em 88 foi instituída a Constituição Federal, e vejam que interessante, o nosso Conselho Estadual de Recursos Hídricos ele foi estabelecido em 87, antes mesmo da própria Constituição Federal, né? Então já pensávamos em política de recursos hídricos antes da Constituição Federal ser estabelecida. Em 89, foi colocada a Constituição Estadual, já reforçando a existência do Conselho Estadual, né, que tínhamos. Em 90, fizemos o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos, um plano que, quando você abre esse plano, ele é um dos poucos que estão impressos, né, foi um encarte, tem lá 300 ou 400 nomes de profissionais que participaram desse primeiro plano, e aí foi a primeira grande integração na gestão de recursos hídricos, né? Profissionais de todas as áreas trabalharam ali para a montagem desse primeiro plano estadual de recursos hídricos. Aí, em 97, né, baseada na nossa política estadual, montou-se a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? E essa política nacional, fortemente baseada na nossa política estadual, né, que foi definida aqui por nós, estabelecida em 91, na época do Flávio Bart, que foi quem levou os conceitos de gestão de recursos hídricos para Brasília, e de lá, né, baseado na política de São Paulo, na Lei 7663, estabeleceu-se a Lei 9433, né, de política federal, né? De 94 a 2001 foram instituídos os comitês de bacias aqui em São Paulo, né? Aí, a partir daqui, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo e no resto do país, esses comitês foram estabelecidos, e hoje em dia, em 2022, todos os estados e o Distrito Federal possuem uma política de recursos hídricos, ou seja, quando a gente trabalha com recursos hídricos, a gente está baseado na questão dos domínios, né, que foram definidos lá pela Constituição Federal de 88. Esses domínios estabelecem que os estados cuidam de determinadas águas, inclusive as águas subterrâneas, que a federação, né, a União cuida das águas de domínio da União. Então, a gente tem nada mais, nada menos do que 28 sistemas de gestão de recursos hídricos do país, o que não é pouco e nem pouco complexo também, né?
no estado de São Paulo, quando a gente avalia agora a disponibilidade hídrica superficial, né, para pensar se é necessário ou não uma política ser implementada e modernizada e transformada, e uma política que precisa ser cada vez mais implementada, quando a gente pensa em valores em metro cúbico por habitante por ano, né, nossos comitês aqui, alguns dos nossos comitês, têm abundância, né, essa porção mais ao sul, de recursos hídricos, mas, por exemplo, quando a gente trabalha com questões ligadas a isso no Aguape e Peixe, a gente sabe que a gente está muito dentro dos limites, né, de disponibilidade hídrica superficial, né? Então a gente avalia que algumas regiões aqui podem vir a ter algum problema com disponibilidade hídrica, né, dentro dos prognósticos aí que existem para o futuro, principalmente o alto peixe, né, e o médio peixe também, abastecendo o Presidente Prudente, e também nós temos o médio Aguapeí, que tem problemas por conta da forte demanda industrial por água, né, nessa região. E aí, vocês vejam que na região norte do estado, né, leste e norte do estado, a grande parte dos comitês já estão com situações pobres e críticas, né, e críticas, por incrível que pareça, por exemplo, o Turvo Grande, né, tem uma situação de cricidade exacerbada aqui, né, numa região que não deveria ser assim, mas quando a gente pensa que, por exemplo, no PCJ e no Alto Tietê se concentram 50% da população do estado de São Paulo, a gente pensar que existe aqui uma região tão longe, né, dessa conurbação que tenha problemas de criticidade, para a gente pensar mesmo, né, para a gente avaliar. E o que nós temos é que cuidar dessa nossa situação correta, ou seja, nós estamos aí com 2.500 metros cúbicos por ano, o que não é grande coisa, tá certo? Para a gente precisa cuidar muito bem desses recursos e começar a tratar melhor os recursos hídricos subterrâneos, buscando, inclusive, cobrir as lacunas por conta dessas dificuldades que nós temos, né? E aí, por conta disso, né, esse sistema foi criado para gerenciamento de recursos hídricos já naquela época, para ajudar na tomada de decisão pelos gestores da água, né? No caso do Estado de São Paulo, os gestores, então, os órgãos gestores são o DAE e a CETESB, né? E quais seriam essas decisões, né? Quais são as decisões a serem tomadas com relação à água? São de usos prioritários, né? Já que o Estado de São Paulo passa por essa questão grave de criticidade, então, quais usos devem ter prioridade? A gente sabe que, por legislação, é o abastecimento público, mas em outras regiões existem outras disputas que precisam ser avaliadas, em níveis inferiores, né, de prioridade, já que o abastecimento não é a primeira prioridade, mas em usos posteriores, a gente, em hierarquia inferior, pensar nos outros usos também, né, e como é que a gente faria para alocar essa água existente entre esses diversos usos, quando, como, com que qualidade, né, e, por fim, baseado nos recursos que são captados na bacia hidrográfica, no Comitê de Bacia Hidrográfica, como é que seriam os investimentos, como é que a gente poderia orientar os investimentos. E quando a gente ouve o discurso do prefeito João Carlos, do prefeito Daniel, né, e dos prefeitos que estão aqui presentes, sobre criar uma linha de pensamento político para cuidar das nossas águas, né, a gente tem que lembrar sempre que nós já temos uma ferramenta que é importantíssima e que nos direciona, nos orienta, que é o plano de bacias, né? E com a ingerência política, né, para que alcancemos as metas que estão definidas nesse plano de bacia, né, ficaria muito mais fácil se conseguir atingir essas metas, né? Apesar de já estarmos conseguindo atingir algumas, mas existem algumas outras que dependem fortemente da ingerência política para que a gente consiga, né? E quem são os gestores, então, desses recursos? É o poder público e toda a sociedade, os usuários, a sociedade civil. Então, são aqueles que são membros do comitê, né? Por isso, não é à toa que eles são membros do comitê, porque são esses os que fazem a gestão, né, dos recursos hídricos. E, como a gestão é uma decisão política, né? Vejam bem que é uma coincidência incrível a gente estar falando de decisão política, né, na nossa região, quando vocês aí, os prefeitos, os políticos, né, que estão aí com a missão de tocar a política na nossa região, os prefeitos, já estão pensando nisso, de criar linhas políticas para que, motivados pela escassez relativa que nós temos na nossa região e pela necessidade da preservação que nós temos, porque nós temos bacias
que se tem aí uma quantidade razoável de água, de uma certa forma a gente tem uma preocupação com a questão da qualidade, principalmente por conta das erosões, né, que a gente tem na região, e agora, graças a Deus, a gente já tem todos os municípios com sistemas de tratamento de esgoto instalado, né, então a gente está mudando de patamar de gestão de recursos hídricos na nossa região, né, e aí essa atitude pioneira aí, né, de criação dessa política de gerenciamento de recursos hídricos, né, estabelece aí essa necessidade da centralização, participação e integração, que é o que a gente faz no comitê, né? E aí, reconhecendo o recurso hídrico como sendo, como diz a Constituição, é um bem de todos, né? É um recurso do país e dos estados, né? Mas não deles de propriedade, deles para tomar conta, né? E para que se tome conta de uma maneira adequada, é necessário se implantar essas ferramentas de gestão, esses instrumentos de gestão. E um instrumento de gestão importantíssimo é a cobrança, que reconhece, né, que a água é um recurso público e que tem um valor econômico. E aí, o importante é que a gente pense sempre que essa nossa cobrança, ela tem atuado muito mais como um agente educador do que como um agente arrecadador, né? E essa cobrança aplicada dentro dessa unidade de gerenciamento, que para a gente aqui, por sorte, são 2 bacias hidrográficas, né? E transformamos essas 2 bacias hidrográficas em uma única unidade de gestão, o que é muito interessante, porque as nossas bacias, né, a gente sabe exatamente onde são as cabeceiras e onde são os exutórios da nossa bacia. Todas sabemos, mas aqui isso é bem definido, né? Então, a gente está com isso muito claro e a gente pode priorizar ações por conta disso, né? E a nossa política, ela é baseada em um tripé muito claro, né, muito explicado, né? É um tripé que tem os planos, né, o plano estadual de recursos hídricos, né, o plano estadual, o sistema integrado e o fundo estadual, né, que estão estabelecidos, e o plano, esses planos, o plano estadual e os planos de bacia, que nos mostram quem é quem, né, na questão da gestão, né, o que fazer na gestão, por que fazer, o que está acontecendo, a gente tem um diagnóstico, né, então nos diz o que fazer, mas nós estamos dizendo o que fazer porque nós sabemos quais são os efeitos que estão sendo colhidos, né, por conta da forma como estão os nossos recursos hídricos, e quanto custam essas alternativas que estão postas dentro do nosso plano. Para ajudar na decisão, então, temos os comitês dentro do sistema, né, e por uma outra sorte enorme, né, porque a sorte ela é um misto de competência com oportunidade, né, e a gente tem a oportunidade de ter esse suporte financeiro ao nosso plano, esse plano que nós construímos de uma maneira tão participativa e que estamos agora atualizando, né, revendo algumas metas que tínhamos impostos, né, colocado no plano e que elas eram um pouco ousadas demais, e outras que achávamos que eram ousadas já atingimos, né? Então, essa revisão é necessária, a gente precisa desenvolver essa possibilidade, né? E esse conselho, ele tem toda uma infraestrutura, né? O sistema, ele inteirinho, ele mesmo, só não as fundações, né? Mas toda a parte estrutural do conselho, que toca o conselho, ela tem uma composição tripartite, onde 1/3 é do segmento do Estado, 1/3 do segmento dos municípios e 1/3 do segmento da sociedade civil, né? E essas questões são tratadas assim, sempre dentro do comitê, em todas as instâncias. E as fundações, né, de agência de bacia hidrográfica, que são fundadas, né, que são montadas, onde os comitês exigem uma administração mais profissional, né, uma administração, não que as nossas administrações que temos desenvolvido não sejam profissionais, elas são, mas aí quando a coisa fica muito grande, com grandes arrecadações por cobrança e com problemas gigantescos, né, essas fundações de direito privado, que são as agências de bacia, as fundações de agências de bacia, vêm em apoio, né, como é o caso do Paraíba do Sul, como é o caso do Alto Tietê, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, desses comitês. No nosso caso, no nosso comitê de bacia hidrográfica, ele é composto por 42 membros titulares, né, 14 de cada segmento para isso. A gente conta com uma Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, uma Câmara Técnica Institucional e Legal
e uma Câmara Técnica de Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação, né, que são câmaras importantíssimas para o andamento do comitê. Sempre lembrando que essas câmaras, elas são consultivas e elas dão respaldo, né, para as propostas que são encaminhadas ao plenário, né, mas não são deliberativas, né, elas levam para plenário e quem decide tudo dentro do comitê é a plenária do comitê, né, com todo o suporte que essas câmaras levam para o comitê. E aí tratamos dos instrumentos de gestão, né, diferente do que trata a gestão de recurso hídrico no nível nacional, os nossos instrumentos de gestão, eles são mais específicos, né, então nós temos a outorga como instrumento de gestão, isso é geral, né, a outorga, na verdade, é um extrato dessa grande conta hídrica que nós temos, né, quanto sai, quanto entra, o que nós temos disponível, o que nós podemos fazer, quem pode se instalar onde, né? Uma coisa que apoia a outorga são as infrações e penalidades, né, que são usadas para fortalecer esse sistema de outorga, né, e agora existe a possibilidade, não, já existe um reforço para as questões de fiscalização, para garantir que os usos de água sejam adequados e que não sejam clandestinos, né, que sejam legítimos, né. Nós temos a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que foi implantada já, e aí a gente pensa, né, nos rateios dos custos das obras de uso múltiplo que são possíveis de serem implantadas na nossa unidade de gestão, né? E aí, mas quando a gente trabalha com os instrumentos de gestão da 9433 e a gente traz um pouco esses instrumentos agora para a nossa ação, porque a gente percebe que faltaram algumas questões a serem tratadas, né, dentro do que a política estadual preconiza como ferramenta, e a gente incorporou para a nossa gestão alguns instrumentos de gestão, como, por exemplo, o enquadramento dos corpos d'água, né? E esse aqui já estava, o sistema de informações já estava previsto no sistema paulista, mas ele também está sendo reforçado porque é um nível de informação que a gente precisa ter, a gente precisa acumular para poder fazer uma boa gestão, né? Com dados confiáveis, com dados recentes, né? Dadas variações enormes que tem havido aí em todas as áreas por conta das mudanças de uso do solo, por conta até das mudanças climáticas que acontecem, né? Então a gente precisa estar sempre atualizando esse sistema de informações. E o fato é que a gente tem uma carência muito grande de informações, né? O professor César vai falar, a Soraya já falou, e a gente vai comentar sobre isso na sequência, da importância da gente acumular mais informações sobre recursos hídricos, da importância da gente desenvolver mais projetos para entender as lacunas de conhecimento, né, que a gente tem dentro das nossas bacias hidrográficas, para que a gente possa gerir melhor esses recursos hídricos, né, porque com lacuna de conhecimento a gente fica sempre com a perna bamba, né, não dá para a gente tomar decisões porque a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente não tem todo o controle, né, da modelagem, por exemplo. Se vai fazer uma modelagem, né, mesmo que seja conceitual, que não seja uma modelagem matemática, né, uma modelagem sem informações, ela fica complicada, e a gente modela o tempo todo, né, fórmulas de 1 mais 1 menos 2 são modelos, né, que a gente cria para a realidade que a gente vive. Se a gente não tem as informações, esse 1 mais 1 correto e aquele 2 correto, esses sistemas de informações não nos permitem decisões firmes, né. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos está implantada e está rolando muito bem, né, está andando muito bem essa cobrança, ela tem sido muito mais, de novo, né, me repetindo, muito mais um instrumento de educação do que um instrumento de arrecadação. Mas tem sido um excelente instrumento de educação, né? Tem sido um instrumento muito importante de educação, tem levado as pessoas a pensarem melhor na questão da proteção dos recursos hídricos, né? E a questão de como o Comitê de Bacia trabalha, né, com essa gestão que a gente está mencionando, como é que isso é desenvolvido, né? Então, o fato todo é que o comitê, ele elabora e aprova e implementa o seu plano de bacia, essa é a principal meta do comitê, e dentro do plano de bacia estão propostos as questões de cobrança, quanto cobra, de quem cobra, onde cobra, claro, que baseado nas legislações mais abrangentes, que são as legislações que vêm do Estado, né, como um todo,
as nossas deliberações são baseadas nessas legislações, com relação à cobrança e a possibilidade de enquadramento de corpos d'água, né? Nós definimos com esse plano quais são as prioridades de investimento do FEIDRO, ou seja, do recurso que o comitê tem, né, tanto de royalty quanto da cobrança, e o tempo todo nós estamos calibrando, né, com os relatórios de situação que são desenvolvidos. Todo ano nós temos um relatório de situação para que a gente atualize o diagnóstico, né? E agora, esse ano, a gente tem a oportunidade de atualizar o nosso plano de bacia, também revendo algumas questões. Não é um novo plano, é apenas uma atualização do plano anterior, para fazer alguns ajustes necessários para a gente continuar andando. Porque existem alguns itens naquele plano que nós elaboramos que chegamos à conclusão que eles não são mais viáveis a essa altura do campeonato, ou que já existem coisas que foram resolvidas lá e que a gente pode partir para passos mais refinados, né, na questão da gestão dos recursos hídricos. E o plano, então, ele está sendo revisto, né, ele está sendo atualizado, com uma revisão muito clara para estabelecer, então, quais são as demandas futuras que a gente vai ter a partir do que nós temos. A gente consegue calibrar, lá em 2016, 2017, nós tínhamos demandas futuras, já chegamos numa parte do nosso futuro, né? Então, as metas de curto prazo e as metas de médio prazo já estão rolando, algumas já foram totalmente alcançadas, né? E precisamos saber agora quais são as metas e as prioridades, né? Para daqui para frente, né? E se existe uma proposta de revisão da cobrança, mas ainda esses critérios para cobrança eles estão muito bem até aqui, né? Uma outra constatação que a revisão pode ter também, né? O relatório de situação nós estamos fazendo também agora, o comitê vai começar a organizar isso, né? Esses dados oficiais que nós recebemos de São Paulo e de Brasília também nos ajudam a trabalhar com esse relatório de situação, a saber como andam os nossos recursos hídricos, como eles têm melhorado com o tempo, né? E a questão da outorga, que tem sido aplicada muito celeremente no estado de São Paulo, né? Ela se modernizou muito rapidamente, da época da aprovação do nosso plano para agora. A outorga ela mudou demais, né? Ela é uma outorga muito mais simples de ser feita, ela não precisa de uma única folha de papel agora para ser obtida, né? Ela pode ser obtida totalmente via internet, né? E além disso houve uma simplificação muito grande, né? Dos procedimentos aí com a implantação do sistema de outorga eletrônico SOI, né? Com questões muito, muito claras, né? Para as questões de derivação, captação, extração de água do aquífero, lançamentos, aproveitamentos, e principalmente para as questões do uso insignificante, né? Que essas mudanças, elas agilizam, né? Mas elas também fazem com que nós tomemos mais cuidado com o que a gente trabalha. Os significantes, por exemplo, quando foi implantada a cobrança na bacia, esses usos insignificantes, né? Eles eram, por exemplo, para água subterrânea, era de 5 metros cúbicos por dia. Hoje em dia, são 15 metros cúbicos por dia, considerados como uso insignificante. E, para o caso de barramentos, né, de pequenos barramentos, era um barramento com 30 mil metros cúbicos era insignificante. Hoje em dia, já um barramento de 50 mil metros cúbicos é considerado insignificante. Então, nós que fazemos a gestão e que precisamos ter um sistema de informação bem atualizado, precisamos saber se isso é dessa forma mesmo, né, na nossa área. E se não for, o comitê tem a possibilidade de sugerir à outorga, né, mudanças, né, como foi a mudança da vazão de referência para os comitês do Paranapanema, né? Então, isso é possível também, né? Aqui são as cobranças, né? Toda essa cobrança, ela só não usa, então, os usos, ela só não cobra os usos insignificantes, todo o recurso, ele volta para o próprio comitê, né? E hoje em dia, o comitê do Aguape-IP já arrecada alguma coisa perto de 4,5 milhões ao ano, né? Então, os grandes desafios que nós temos é a gestão integrada, essa gestão integrada, por exemplo, água superficial e água subterrânea, né? Por exemplo, entre usuário e órgãos gestores, né? Integração desses usos dos usuários, dos níveis de decisão, né? Que possamos tomar essa decisão de uma forma integrada, todas as decisões dos diferentes órgãos, né?
e integrar os diferentes componentes, né, do sistema de gestão e do meio ambiente, né, porque não dá para a gente fazer gestão de recursos hídricos integrando água superficial, água subterrânea, sem integrar o uso do solo, né, e integrando o uso do solo, a gente tem que trabalhar com transporte, habitação e todas essas outras questões que integram a gestão do território, que é de competência da prefeitura municipal, né? Então, a prefeitura municipal é que determina questões de uso de solo. Então, se o comitê quiser estabelecer em algum momento uma área de preservação de nascentes de um aquífero, a prefeitura obrigatoriamente vai ter que criar um marco legal, né, para que isso possa acontecer naquele lugar. Então, não adianta que nós, dentro dos órgãos gestores, façamos a colocação de que precisa haver áreas de preservação de áreas de nascente, de preservação de áreas de recarga, se as prefeituras não estiverem envolvidas. Né? É fundamental. Então, essa integração ela é o tempo todo exigida para essa gestão. Claro que a participação de todos, que tem sido também uma dificuldade grande, né? A necessidade do sistema atrair os interessados para serem participantes dessas decisões, né, que a gente está desenvolvendo, e, uma vez atraídos os interessados, essa necessidade de capacitar esses interessados, né, capacitar de duas maneiras, né, de uma maneira horizontal, assim, que a gente traga um mínimo de capacitação para todo mundo, né, e vertical também, que a gente aprofunde as capacitações, né, para responder a questões mais críticas, né, que nós temos. Então, essa capacitação, e o professor César vai falar dela, a gente tem tido muito fortemente, mas precisamos melhorar, precisamos capacitar mais, de forma mais incisiva, né? E também o envolvimento dessa participação nos processos de decisão, né? Com essa participação, os processos de decisão são concretizados, né? Então, que haja uma participação de todos, tá certo? E estamos implantando aí, já implantamos a cobrança, a outorga está fortemente modernizada e está atualizando, e nós estamos procurando melhorar os nossos sistemas de informação para que a gente possa tomar as decisões corretas nos momentos corretos, né? Aumentar a capacitação técnica, então, um grande desafio, né? O outro desafio importante, em número e em qualidade, né? Então, fundamental. E aí, para encerrar, né, o que é que nós queremos? Nós queremos água de qualidade para que a gente possa viver numa bacia hidrográfica que tenha a possibilidade da gente usar essas águas, né, que a gente tenha águas controladas, né, que elas não escoem por aí de qualquer jeito, né, que elas sejam controladas e protegidas, né, isso é importante para a gente, né, que nós tenhamos aí um ecossistema equilibrado, né, e que nós tenhamos as nossas florestas preservadas, né, a gente sofre fortemente com questões de erosão, né, talvez um dos grandes problemas que nós temos na bacia, então a gente precisa melhorar essa questão de usurpação do solo, nós precisamos melhorar, apesar de já termos evoluído bastante, a questão da qualidade das águas lançadas nos nossos rios, porque nós pretendemos que os nossos rios sejam fontes de lazer e prazer e de comida, né, então isso tudo é importante, tá certo? Para que a gente tenha água em abundância e quando precisarmos, né, para que a gente não precise fazer grandes mirabolâncias, né, para ter um pouquinho de água para tudo, né? Para a indústria, para a agricultura, para o saneamento e para tudo isso, né? E esse é o nosso desejo para o nosso futuro, tá certo? Então, muito obrigado, desculpe aí ter tomado tanto tempo.